Boa noite. Doutora Plague abrindo as portas do sanatório com mais um mistério. Um mistério bastante maluco. Logo após o lançamento do álbum Revolver, os Beatles deram um tempo nas excursões porque estavam tendo dificuldades em executar ao vivo os arranjos das músicas, que eram muito elaborados e complexos. E na mesma época, Paul McCartney sofreu um acidente de carro. Nada grave, mas esses fatos juntos foram suficientes para criar o mais longo boato de todos os tempos, de que Paul havia morrido em 1966. No lugar dele foi colocado um sósia. O boato começa dizendo que Paul havia sofrido uma batida de carro tão forte que desfigurou seu rosto e o matou instantaneamente. A notícia até teria sido divulgada numa rádio local, mas logo foi abafada pelos empresários da banda. E que seria essa, então, a verdadeira razão dos Beatles não estarem mais fazendo apresentações ao vivo? E havia um escocês, um sósia, quase perfeito de Paul, que teria inclusive sido seu dublê nas filmagens de alguns clipes. E então ele foi convocado. Seu nome seria William Campbell. Como a banda estava no auge, a morte de um dos integrantes seria o fim de tudo. Só que John Lennon teria ficado indignado com a farsa e começou então a deixar pistas para os fãs de que Paul estava realmente morto. Entre essas pistas, a talvez mais famosa esteja presente na música Strawberry Fields Forever, onde Lennon no final diz I buried Paul, eu enterrei Paul. Anos mais tarde, Lennon revelou que, na realidade, a frase era cranberry sauce, o nome de um molho usado para temperar aves. Paul teria morrido às 5 horas da manhã de uma quarta-feira, 9 de novembro de 1966. Sofreu o esmagamento craniano e foi decapitado ao colidir com outro veículo por não ter prestado atenção no sinal de um cruzamento. Como está na letra da música A Day in the Life, a tradução é: ele arrebentou a cabeça num carro, não observou que o sinal havia mudado. Como na época não havia teste de DNA para identificar o corpo e disseram que ele havia perdido todos os dentes, então a ideia de um sósia naquele momento seria perfeita. E um concurso foi feito para eleger esse sósia. O vencedor, William Campbell, teria até mais tarde feito algumas cirurgias plásticas para ficar exatamente como Paul. A única coisa que, obviamente, não poderia ser mudada foi a altura, porque Campbell era 5 centímetros mais alto que Paul. Então as pistas começaram a ser mandadas. No álbum Rubber Soul, elas começam já na capa. Os Beatles olham para baixo, como se olhassem para uma sepultura. A foto é distorcida, para que ninguém perceba que Paul foi substituído, e na letra da música I'm looking through you diz: você não parece diferente, mas você mudou. Eu olho através de você e você não é mais o mesmo. A única diferença é você estar embaixo. Fala claramente da substituição e de que a única diferença é que Paul está embaixo da terra. Na música In My Life, a letra diz: alguns estão mortos e alguns estão vivos. Ainda no álbum Revolver, na capa, tem uma mão aberta sobre a cabeça de Paul, que é uma maneira de abençoar os mortos. E ao invés de foto, pela primeira vez foi usado na capa de um disco um desenho. Na música Taxman, se refere na verdade a um taxidermista que empalha animais mortos para que eles pareçam vivos. E na letra há referências ao acidente. Em uma parte diz: se você dirige um carro, em outra parte, se você ficar frio. E mais, outra parte diz: meu conselho para aqueles que morrem é um taxidermista. Obviamente para que o morto continue parecendo vivo. Em Eleanor Rigby, Father Mackenzie seria na verdade Father McCartney. E a letra diz: Padre Mackenzie, limpando a sujeira de suas mãos após voltar do túmulo. Já no álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band,
A capa é na realidade o desenho de uma sepultura, com todas aquelas pessoas olhando, num funeral. Repare nos arranjos de flores. Um deles forma o desenho de um baixo Hofner, semelhante ao que Paul tocava, inclusive virado para a direita, porque Paul era canhoto. Isso provaria que é ele mesmo que acabou de ser sepultado. O baixo tem apenas 3 cordas ao invés de 4, uma referência aos Beatles sem o seu quarto companheiro. Outro arranjo, onde aparentemente está escrito Beatles, na realidade deve ser lido como Be at Lisle, ou Fique em Lisle. Paul teria sido enterrado na ilha de Lisle. Sobre a cabeça de Paul, novamente há uma mão aberta. Abaixo do nome Beatles aparece uma descrição feita com flores amarelas, onde se lê Paul D. D de Dead, morto. Uma boneca da gravura da capa segura um carro de brinquedo, o carro que seria do mesmo modelo em que ele havia morrido. No interior do carro é vermelho, em referência ao sangue decorrente do desastre. Embaixo do T de Beatles, na capa, há uma pequena estatueta de Shiva, deus hindu da morte, e a estátua aponta para Paul. Na foto da contracapa, todos os Beatles olham para frente, menos ele. Em uma foto do encarte, Paul tem no braço uma insígnia onde está escrito OPD, que seria a sigla de Officially Pronounced Dead, ou oficialmente considerado morto. Na foto da bateria, dizem que se colocar um espelho horizontalmente cortando a frase Lonely Hearts e olhar essa combinação da parte de cima das letras, no reflexo vai surgir a frase When He Die. Em Good Morning, nothing to do to save his life, ou nada pode ser feito para salvar sua vida. Aparece também People Running Around, It's 5 o'clock, ou pessoas andando por volta das 5 da manhã, que foi a hora do acidente, do suposto acidente de Paul. E na contracapa, ele está de costas. No Magical Mystery Tour, Paul está vestido de leão marinho, que é um símbolo da morte em algumas culturas. Na versão original desse disco, vinha de brinde um livro. E havia fotos dos Beatles. Cada um deles com uma rosa na lapela, e todos tinham rosas vermelhas, menos Paul, que usava uma rosa preta. E ainda nesse livro, em todas as fotos, ele está descalço. Os mortos são enterrados descalços. Na foto central do encarte, na pele de resposta da bateria de Ringo, está escrito Love 3 Beatles, lembrando que os Beatles seriam agora apenas 3. E no desenho dos Beatles, presente no interior do álbum, Paul aparece com um gorro cobrindo parcialmente o seu rosto e está de olhos fechados. A poeira de estrelas que os rodeia forma uma espécie de auréola sobre a cabeça de McCartney. No final de All You Need Is Love, você pode ouvir John dizendo algo semelhante a Yes, He's Dead. O que ele fala, na verdade, é She Loves You, yeah, 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 referindo-se à tradicional canção da primeira frase. Magical Mystery Tour seria a jornada a que todos os fãs de Paul iriam percorrer para decifrar o enigma da sua morte. No White Album, em I'm So Tired, ouvi o trecho final da música no inverso. É aquela velha história da música ao contrário. Surge claramente a voz de John Lennon dizendo Paul is a dead man, miss him, miss him. E dizem também que é possível ouvir ao fundo uma voz dizendo eu quero sair daqui, que deve estar se referindo a Paul querendo sair do carro. A música Revolution No. 9 seria sobre a morte de McCartney. O sobrenome tem 9 letras. My fingers are broken and so is my hair. Os meus dedos estão quebrados e o meu cabelo também. Ao ouvir o verso Number 9, ao contrário, surge a mensagem Turn me on, dead man. Me transformar em homem morto. Ainda ao contrário, pode-se ouvir outras pistas, incluindo, novamente, Let me out. Deixe-me sair. McCartney gritando para sair do carro.
Nas fotos colocadas em várias partes do álbum duplo, algumas curiosidades. Paul está em uma banheira com a cabeça para fora da água, dando uma impressão assustadora de decapitação. Ou ele entrando em um trem e duas mãos fantasmagóricas prontas para levá-lo para o que seria o outro mundo podem ser vistas bem atrás dele. Nas fotos em close dos 4 integrantes, a de Paul revela a cicatriz da cirurgia plástica de William Campbell para aperfeiçoar a sua semelhança com Paul. Mas outros dizem, obviamente, que a cicatriz faz parte do pequeno acidente de moto que Paul sofrera. Nunca vai se saber isso. No Yellow Submarine, na capa, aparece novamente uma mão aberta sobre a cabeça de Paul. E o submarino na capa parece um caixão enterrado sobre a montanha. No Abbey Road, a capa com os Beatles atravessando a rua, Paul está com o passo trocado em relação aos outros. É o único fumando e está descalço, além de estar com os olhos fechados. Lennon de branco representaria Deus, Ringo, o agente funerário, Paul, o cadáver e George, o coveiro. O cigarro que Paul segura está na mão direita. Paul McCartney é canhoto, estaria com o cigarro na outra mão. Há também um Fusca branco estacionado na rua, tem a placa 28 IF. Era um lembrete de que Paul teria 28 anos, 28 IF, if em inglês, se estivesse vivo. O Fusca na Inglaterra é chamado de Beetle. Na letra de Come Together, one and one is three, ou 1 mais 1 são 3, uma referência aos 3 Beatles restantes. Na contracapa, ao lado direito da palavra Beatles, uma imagem feita de luzes e sombra aparece, formando uma caveira. E o que dizer? Bom, se for um boato, foi realmente um boato muito bem elaborado. E se não foi, se Paul realmente morreu em 1966, o tal William Campbell cumpriu e ainda cumpre muito bem o seu papel. Que, pelo menos na minha opinião, Paul McCartney, William Campbell, é incrível. E cada um pensa desse mistério o que quiser. Semana que vem eu volto, trazendo mais um mistério bem difícil de resolver. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Ah, feliz ano novo. Vão dormir.